Que o Espírito do nosso Deus vivo nos abençoe, nos ilumine com a sua palavra nessa sexta-feira santa, quando nós lembramos do sacrifício do nosso Salvador Jesus Cristo, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Amém. Quantas vezes nós nos propusemos a fazer alguma coisa, alcançar algum objetivo ou cumprir alguma missão, e aí depois, quando nós percebemos o quão difícil isso é, o quanto isso vai nos custar, nós desistimos. Nós temos o objetivo, nós queremos fazer aquilo, dizemos sim, eu vou fazer, mas depois, na hora, quando chega a dificuldade, quando a gente vê o quanto é caro fazer isso, e quando eu digo caro, não falo de dinheiro, eu falo às vezes do esforço, ou do sofrimento que a gente passa, a gente abre mão, a gente abandona a missão. Jesus recebeu a mais alta e mais difícil missão que alguém poderia receber. Pagar ele sozinho toda a culpa da humanidade. Significa que a culpa de todos os pecados, de todas as pessoas, foi atribuída para ele. E a missão de Jesus é assumir sozinho essa culpa e pagar sozinho pela culpa de todas as pessoas. Qual foi a atitude de Jesus? E que diferença a atitude de Jesus faz para a nossa vida hoje? Que Deus nos abençoe para que nós possamos encontrar essas respostas na palavra dele nessa manhã. Hoje, na Sexta-feira Santa, nós lembramos do sacrifício de Jesus em nosso lugar, na cruz. E quando se fala em sofrimento de Jesus, não conseguimos não pensar na cruz. Mas nós precisamos considerar que houve um caminho até chegar na cruz. O sofrimento de Jesus não começou quando foi colocado na cruz, aproximadamente 9 horas da manhã, até 15 horas daquele dia. Há toda uma trajetória de sofrimentos, de humilhação, de angústias, de aflição, de dores. E essa trajetória Jesus segue porque é a vontade do Pai. Deus Pai o encaminhou nessa trajetória com o objetivo de salvar o mundo. Foi para isso que Jesus veio, na verdade. Em João 18 nós temos a palavra de Deus para hoje e nos mostra que depois de ter instituído a Santa Ceia, quando estava celebrando a Páscoa dos judeus com seus seguidores, e ele institui a Santa Ceia, Jesus ora por aqueles que confiam nele. É aquela chamada oração sacerdotal, está em João no capítulo 17. E ele ora pelos seus seguidores dizendo: Pai, eu não estou pedindo que tu tires os meus seguidores do mundo, mas que você guarde eles, que você preserve eles do maligno, porque o diabo está em cima tentando derrubar eles. Então cuida dessas pessoas. Não deixa que eles se percam, porque Jesus veio ao mundo para que nós não nos perdêssemos, para que ninguém fosse perdido. E aí eles vão para o Monte das Oliveiras, onde tinha um jardim chamado Getsêmani, um lugar que era conhecido por eles, que era hábito de frequentar. E Jesus vai para o Getsêmani pensando nisso, olha, que ninguém se perca. Ele tinha colocado isso na oração, esse era o objetivo, por isso ele vai para lá. E aí no Getsêmani, existe uma mescla de sentimentos, de atitudes, de ações das pessoas que frequentam o jardim naquela noite. Bom, muitas pessoas foram no Getsêmani aquela noite. Nós temos várias pessoas lá que fazem parte daquele momento, quando Jesus é preso.
Mas eu quero destacar aqui 3 personalidades que frequentaram o jardim do Getsemane naquela noite e de como eles têm ações diferentes. Como eles têm pensamentos diferentes, como eles reagem diferentemente em cada momento. O primeiro deles é Judas. Judas vai lá porque para ele aquilo lá é proveito próprio. Ele vendeu o seu Salvador por 30 moedas de prata. E ele está pensando nas 30 moedas de prata quando chega lá. E ele anuncia como é que vocês vão saber quem vocês devem prender. Eu vou dar o beijo naquele que vocês devem prender. É o beijo da traição. Jesus chama ele de amigo. Ele dá o beijo em Jesus para que Jesus seja preso. Pedro havia prometido fidelidade total a Jesus, muito mais do que os outros. Todos os discípulos tinham prometido que não iam abandonar Jesus. Pedro falou, olha, pode ser que todo mundo te abandone, mas eu não. Nem que eu tenha que morrer por isso. Pedro tinha o sentimento de preservar Jesus do sofrimento, dizendo assim, olha, que isso não aconteça contigo. Não, que você não sofra, que o mestre não receba a morte. Em outra ocasião, quando Jesus falou que ia sofrer e morrer em lugar das pessoas, Jesus já tentou impedir essa ideia, Pedro já tentou impedir essa ideia da cruz. Tentou tirar Jesus do caminho da cruz. Dizer, não faça isso. Na hora que Jesus é preso no Getsemane, quando as pessoas chegam, Pedro reage. Pedro é uma pessoa intempestiva, ele age primeiro e pensa depois. Ele puxa a espada, corta a orelha de um dos soldados. E depois, logo na sequência, Pedro também abandona Jesus. Ele abandona a missão, ele fala, eu vou ficar aqui nem que eu tenha que morrer. E aí quando ele vê que a situação aperta, ele diz, sabe o quê? Eu não tenho como ficar mais aqui. Ele abandona Jesus. E naquela mesma noite, Pedro nega Jesus 3 vezes. Ele diz, eu nem conheço ele. O texto bíblico trouxe a primeira ocasião da negação de Pedro. Mas depois, na mesma noite, 3 vezes ele nega Jesus. Mas agora eu quero falar de uma outra pessoa que também estava no Getsemane. E esse é Jesus. Jesus tem uma postura completamente diferente. E ele mostra, nós podemos entender ou perceber isso, ele mostra a sua aflorada natureza humana lá no Getsemane. Lá a natureza humana, se alguém não entende que Jesus é verdadeiro homem, olha para o Getsemane, vai entender isso. Lá ele mostra a sua natureza humana muito destacada, quando ele faz uma oração. E ele pede assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice de sofrimento. Só que ele continua dizendo o quê? Mas seja feita a tua vontade e não a minha. Puxa vida. Jesus estava realmente angustiado, porque ele sabia tudo o que ele ia passar, ele sabia o preço que essa missão tinha. Estava extremamente apreensivo e aflito. Mas ele diz, seja feita a tua vontade. A vontade do Pai foi levar Jesus Cristo à cruz, para salvar todas essas pessoas que creem nele, para salvar toda a humanidade. Essa era a vontade do Pai. Quando Jesus fala, seja feita a tua vontade, ele está assinando o contrato em branco e diz, Senhor, coloca as cláusulas aqui, eu estou aceitando o que você quiser. Só que Pedro não entende essa vontade do Pai. Pedro fala, não, a cruz não, a prisão não. Mas Jesus sim, Jesus entende a vontade do Pai. E é por isso que ele não vai embora do Getsemane. É por isso que todo mundo abandona a missão, menos Jesus abandona a missão.
E aí Jesus diz para Pedro assim: guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu? Eu vou repetir. Quando Pedro fala cruz não, prisão não, Jesus fala: guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu? Jesus sabe, e nós podemos perceber por essas palavras, Jesus sabe que Deus está no comando. Ele disse: Pedro, não é você que vai salvar o dia. Guarde essa espada aí. Você acha que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu? Ele diz: o Pai me deu. O cálice de sofrimento é proposto pelo Pai Celestial. Essa é a vontade de Deus. Não está fora do plano de Deus. Isso é a vontade de Deus. E Jesus entende isso. Que essa é a vontade do Pai, que Ele seja entregue na cruz para salvar todas as pessoas. O cálice é de sofrimento, significa muita angústia, muita aflição, muitas dores. É um modo figurativo de falar de tudo aquilo que Jesus vai pagar para cumprir essa missão. Aí ele fala: Pedro, você acha que eu não vou assumir a missão? Se essa é a vontade do meu Pai, pode guardar essa espada. Não é assim que nós vamos fazer a vontade do Pai. Com essa postura, Jesus estava aceitando a missão. E ele estava disposto a beber o cálice do sofrimento. Humanamente falando, ele está extremamente aflito. Mas aí ele diz: seja feita a tua vontade. Se essa é a vontade do Pai, eu vou fazer a vontade do Pai. Quando todo mundo abandona a missão, Jesus não abandona. E é gritante a diferença entre Jesus e os discípulos. Os discípulos haviam proposto que não iriam abandonar Jesus, mas na hora da aflição e da provação eles abandonam a missão. Jesus, na hora da aflição, o que ele faz? Ele dobra os joelhos, ora ao Pai e se entrega à vontade do Pai. Fala: se for essa a tua vontade, eu assumo a missão. Ele aceita beber o cálice, ele é fiel ao Senhor Deus, seu Pai. Os discípulos abriram mão de Jesus para tentarem salvar suas próprias vidas. Jesus abriu mão de sua vida para salvar as pessoas. Há uma autoentrega de Jesus. Jesus se entrega, ele não oferece resistência. Ele fala com Pedro: Pedro, guarda essa espada aí. Quem mata pela espada vai morrer pela espada. Jesus cura a orelha direita daquele soldado chamado Malco. Cura o homem que veio prender ele. Esse é Jesus. E aí ele vira para Pedro e fala assim, e aí o texto de Mateus 26, 53 registra, quando Jesus fala para Pedro: você não sabe que se eu pedisse ajuda do meu Pai, Ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos? Ou uma legião de anjos, na outra versão bíblica fala. Uma legião de soldados, para eles, é um número de 3.000 a 6.000 soldados, né? Já pensou? 3.000 a 6.000 soldados é uma legião. Aí Jesus fala: eu podia ter 12 exércitos de anjos agora, se eu quisesse. Mas não é assim que Deus quer. Jesus está realmente se entregando, não oferecendo resistência. Jesus assumiu a missão, se entregou, não considerando a sua situação. Ele não estava pensando no seu bem-estar, na sua segurança, em salvar a sua pele, mas salvar a nossa. Agora, que diferença que faz esse ato de Jesus, quando ele assume a missão e se entrega lá no Getsêmani? Que diferença esse ato de Jesus faz para a sua vida hoje? É difícil não pensar no grande ensino que Jesus nos dá. Quando ele orou ao Pai, por exemplo.
Quando nós temos uma grande aflição, uma grande situação de sofrimento, nós às vezes falamos, eu vou abandonar a missão, né? Eu vou abandonar Deus, é muito complicado ser cristão. Nós passamos às vezes por sofrimentos, e não falo aqui só de sofrimentos, de perseguição da fé, mas eu falo assim, até pequenas dificuldades, até dificuldades do dia a dia, para que eu esteja com a palavra de Deus, para que eu venha ao culto, para que eu faça aquilo que é certo, porque é muito fácil escolher o que é errado. É fácil não andar com Jesus. E quando é complicado, a gente às vezes fala, eu vou abandonar a missão. É muito complicado. Jesus faz o quê? Ele ora ao Pai. Ele entrega-se totalmente ao Pai. Ele diz, me livra desse sofrimento, mas você tem a última palavra, né? Seja feita a tua vontade. Nós podemos também fazer isso. Esse é o ensino de Jesus para nós hoje. Jesus ensina também a fidelidade a Deus, de aceitar os sofrimentos e não pensar que Deus nos estabelece o céu pleno aqui nesse mundo, porque aqui o mundo ainda vive no pecado e nós temos pecado também. Mas Jesus nos ensina a sermos fiéis, lembrando da vida que vem depois. Jesus também nos dá uma aula de determinação em sua missão. Quando a gente pensa, as dificuldades são muitas, eu estou em perigo, as coisas não vão dar certo, abandonar a missão. E ele diz, eu vou continuar firme. Mas mais do que qualquer lição, muito mais do que qualquer ensino que Jesus nos dá, aquilo que Jesus fez efetivamente lá no Getsêmani, de assumir a missão e de se entregar livremente por nós, isso mudou totalmente a nossa vida. E a palavra de Deus nos mostra como é que isso de fato mudou a nossa vida. Isaías 53, parte do que nós lemos antes, no versículo 5, fala assim, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Refere-se ao sofrimento de Jesus. Ele estava sofrendo por nós. Ele estava pagando os nossos pecados. Em Hebreus 10:10 também o autor escreve, é porque Jesus Cristo executou a vontade de Deus, oferecendo uma só vez o seu próprio corpo em sacrifício, que nós somos limpos do pecado. Olha aquilo que ele diz, nós somos limpos do nosso pecado porque Jesus se entregou. Jesus nos deu a certeza de que nós estamos perdoados com Ele. Quando nós olhamos hoje para o Getsêmani e olhamos tudo o que aconteceu lá, as diferentes reações das pessoas, e nós olhamos para Jesus, nós saímos com a certeza de que nós somos perdoados. Por isso a cruz, que é um símbolo de morte, de castigo, de condenação também, ela é um símbolo de vida e perdão. Hoje, para nós, para todos aqueles que creem em Jesus. Quando nós olhamos para a cruz, nós lembramos do perdão que Jesus, por meio dela, nos trouxe. Nós lembramos que Ele não abriu mão da missão, para não abrir mão da gente. Jesus não abriu mão da missão no Getsêmani para não abrir mão de você. Então não abra você mão dele. Não abandone a fé. Nos momentos mais difíceis e complicados, siga o exemplo de Jesus, ore ao Pai, coloque tudo nas mãos dele, mas não abandone o Salvador. Continua caminhando com ele, siga com ele no caminho. Que a lembrança desse dia, de que Jesus aceitou a sua missão, que Ele se entregou por nós, que Ele nos trouxe o perdão, nos faça lembrar o grande amor que Deus tem por nós. E que nós possamos, todos os dias, viver na certeza de que esse amor nos acompanha. Que assim seja em nossas vidas. Amém. Que a paz do nosso Deus, que vai muito além do nosso entendimento humano, nos guarde na fé em Jesus Cristo, para a vida eterna. Amém.